Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo. Esse vídeo aqui é introdutório, né? Então, o que eu mais peço para vocês é que deixe o like, se inscreve no canal e aperta no sininho para que possamos sim aumentar a palavra de Jesus Cristo na vida das outras pessoas que ainda não conhecem. Então, quando você faz isso, a ferramenta automaticamente distribui os vídeos para todo mundo que ainda não conhece. E se você gostou muito da gente, tem um QR Code. É só botar aqui no QR Code aqui do lado, colocar a câmera do celular e já vai diretamente para o grupo do WhatsApp. Que Jesus hoje frutifique a tua vida, que essa palavra te dê esperança, algo que você está esperando muito de Jesus Cristo. Até logo. Irmãos, se fôssemos colocar um tema na palestra, nessa fala, nessa mensagem, seria: ame a Deus e ensine sua palavra aos seus filhos para a glória de Deus. O texto base é no livro de Deuteronômio, é o quinto livro do Pentateuco, capítulo 6, versos de 1 a 9. Amém? Amém. São estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor seu Deus ordenou que fosse enviado a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que, durante todos os dias da sua vida, vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos temam o Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos, que eu lhe ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, Israel, e tenha o cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem e vocês muito se multipliquem na terra, que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como um sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e vocês as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Essa é a palavra de Deus. Introdutoriamente, vamos para entender o contexto, queridos irmãos. Esse texto é um lindo texto. Esse que lemos leva ao coração do livro de Deuteronômio, o quinto livro do Pentateuco. Para a gente entender esse contexto histórico rapidamente, o povo de Israel saiu do Egito, andou 40 anos. Imagine cerca de 2 milhões de pessoas rodando no deserto 40 anos. Estava prestes a entrar na terra prometida, o Rio Jordão separando a terra que Deus prometeu a Abraão. Agora, eles estavam numa campina chamada Campina de Moabe, às margens do rio. Estava olhando para Jericó, para Canaã. A cidade era Jericó, a primeira cidade que eles entraram. Moisés tinha 120 anos. Ele sabia que não ia entrar na terra. Deus já tinha falado isso para ele. Portanto, ele estava passando o bastão para Josué, que tinha caminhado com ele durante todo o tempo. E antes
de partir, ele repete a lei do Senhor. Por isso, essa é a razão pela qual o nome Deuteronômio, que significa a repetição da lei. Ele fala a uma nova geração. Os filhos do que saíram do Egito, eles ficaram prostrados no deserto. Então, o povo que saiu, então, quem estava era os filhos, a grande maioria, na sua grande maioria, era a segunda geração. Ou seja, ele deveria, a grande maioria tinha abaixo de 40 anos. E nesse discurso, Moisés repetindo a lei para eles, e a gente já começa a abrir uma aplicação para pegar o fio condutor. Talvez se o povo que tivesse saído, que viu todas as maravilhas, a libertação daquela escravidão lá do faraó, as 10 pragas, se tivesse passado para seus filhos, que é o foco dessa mensagem, família, talvez Moisés não precisasse estar repetindo. Mas, enfim, ele estava repetindo com um propósito bem claro: preparar o povo para viver em fidelidade à lei de Deus na terra prometida. Moisés lembra de todos os feitos, né? As 10 pragas, o maná que caía do céu para eles comerem ao longo dessa jornada, a água que saía da rocha, nuvem que acompanhava, a coluna de fogo. Mas também lembrava de, de tantos momentos decaídos, em desobediência. Formaram um bezerro de ouro, enquanto Moisés estava recebendo a lei de Deus no monte. Murmuravam constantemente, idolatria, desobediência, enfim, tinha o pecado tinha acompanhado a grande maioria da geração que saiu, por isso que ficaram prostrados. Deus queria um povo santo. Por quê? Porque Deus levantou Abraão e esse povo hebreu, ele era o depositário da revelação de Deus. Não tinha Bíblia naquela época. Então, tinha a palavra de Deus, a lei de Deus. Então, esse povo não poderia atravessar e se misturar, porque tinha que se preservar a lei de Deus. Então, a ordem era não se misturar, porque do lado de lá tinha um povo idólatra, imoral, um povo que tinha imoralidades sexuais de toda ordem. No culto deles, para se ter ideia, às vezes tinha sacrifício de crianças. Então, é isso que ele ainda quer hoje. Famílias que representem, foi uma das perguntas de Tiago, que represente, no meio de uma geração tão corrompida, famílias que o representem, que famílias que propaguem a sua palavra. É interessante que Canaã, veja como Deus é incrível nos mínimos detalhes. Canaã ficava, naquele momento, ali no Oriente Médio, mais ou menos na encruzilhada das rotas comerciais, ou seja, o povo depositário da lei de Deus, da revelação de Deus. Então, tinha aqui o mar Mediterrâneo, aqui a Ásia Menor, ali, a Mesopotâmia, aqui, o Egito, aqui, o Golfo Pérsico, aqui Babilônia, Arábia. Então, todas as rotas comerciais passavam onde? Onde estava a lei de Deus. Muito interessante. Vamos dividir basicamente em 3 pontos: a aplicação e a conclusão. O ponto 1. O propósito de Deus é a família. Nos versos de 1 a 3, Moisés fala dos mandamentos e estatutos do Senhor, para que o povo cumprisse, conforme eu refleti agora. Para que os filhos e os filhos dos filhos pudessem passar a palavra de Deus. O foco é bem claro: família. É o primeiro ambiente de ensino da fé. Essa mensagem é para mim, principalmente. Há muito tempo eu venho construindo essa mensagem, porque era algo que queimava no meu coração. Então, quando eu falar para vocês, entenda que é para mim. Antes da igreja, a palavra deve ser pregada dentro de casa. Porque assim está nas Escrituras. Para que os filhos cresçam, amando e refletindo o caráter de Cristo.
Esse é o supremo propósito de Deus. O supremo propósito de Deus é disseminar sua palavra através da família para que os filhos, para pregar para os filhos e os filhos para os seus filhos, para que todos sejamos o mais parecido possível com Cristo. Essa é a definição da palavra cristão, para a glória de Deus. E o que é glorificar Deus? Qual é o nosso papel? O nosso papel é tornar conhecidos os atributos de Deus, os comunicáveis e os não comunicáveis. Santidade, bondade, justiça, onisciência, onipresença. Eu vou ler sempre que possível trecho da Bíblia, porque é bem melhor do que o que nós falamos. Vou tentar falar menos e ler versos o máximo possível. Então, em Gênesis, capítulo 1, para corroborar esse contexto, ele criou o homem e a mulher e disse, frutificai e multiplicai-vos. Então, esse era um propósito de Deus. Em Romanos, capítulo 8, Deus predestinou para sermos conforme a sua imagem, a imagem de Cristo. Portanto, irmãos, não fomos chamados apenas para criar filho para ser bem-sucedido. Filhos com sucesso profissionalmente. Não. Filhos redimidos. Não se trata de diploma, de status, mas se trata da vida eterna. Vivemos dias em que a família é bombardeada por ideologias e distrações. Satanás ataca o casamento. Por quê? Porque o alvo continua sendo os filhos. Por isso eu pergunto, uma reflexão, vamos refletir muito. Deus tem sido visto dentro de nossa casa? Vou repetir a pergunta. Todos nós. Deus tem sido visto dentro de nossa casa? Se alguém perguntasse a seu filho, ao meu filho, como é a rotina da sua família, do seu pai, da sua mãe? Diga 3 situações que lembra seu pai. Ele falaria que Deus seria uma delas? São reflexões. Temos dedicado tempo aos filhos? Corremos tanto? Trabalho, igreja, eventos sociais. E às vezes esquecemos do essencial, da fé dentro do lar. Porque, Tiago, eu tenho assistido, desde que você me inseriu no grupo, todas as postagens. E tem falado muito no meu coração. E o primeiro, ele realmente rasgou o verbo, ele foi um profeta, falou muita verdade. Parece que é uma coisa. São convites para tudo, para churrasco, para festa, para tudo, incluindo a igreja. E é é impressionante, é impressionante. Em cima desse contexto, numa disciplina de família cristã, o pastor ele foi indagado por um aluno e disse, pastor, está havendo na igreja um problema grave, inclusive era com uma pessoa, não sei se era um diácono, ele tem um problema sério com o filho, o que é que ele faz? Ele está com dificuldade. Aí ele fez bem simples, deixe a igreja e vá para dentro da sua casa cuidar do seu filho. E foi em cima da Bíblia para fundamentar. Eu tive a oportunidade de ver, Tiago, acho que todo mundo conhece aqui, o pastor Jonas é um querido amigo, foi meu professor. Na ordenação dele, eu estava em aula, aí eu e Romilda saímos e fomos liberados. E o bispo Dom Fred, ele disse uma frase que eu entendi porque eu estava ali, que eu precisava ouvir aquela frase. Ao final, ele disse, Jonas, faça tudo dentro da palavra de Deus. Todavia, não esqueça do mais importante, a sua família. Ainda bem que eu estava sentado. Uma família forte gera uma igreja forte. Uma sociedade forte, uma nação abençoada. Não tem como. Não tem como o núcleo foi o propósito de Deus, desde o início da Terra, não ser forte. E o resto a sociedade, a escola, o Estado, não tem como. Estamos preparando nossos filhos para o sucesso do mundo, que é passageiro, ou para o sucesso eterno de Deus? É uma reflexão.
nossos filhos precisam ser alcançados pela graça de Deus. E o nosso papel é apresentar Deus. Em Romanos capítulo 3, nos lembra, todos pecaram, todos, nós, principalmente nossos filhos, e carecem da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela graça de Deus. Salmos 51, Gênesis 8, todos nós nascemos com o coração inclinado para o mal. Então, irmãos, nossos filhos também. Essa é a verdade. Pais e mães, eu e vocês, Deus nos chamou para sermos a Bíblia dos nossos filhos. Os nossos filhos lêem a Bíblia todo dia. Todos os filhos de que estão assistindo aqui têm a certeza que ele lê a Bíblia. Ah, não lê não. Lê em você. Em nós, crentes. Nós somos a Bíblia do nosso filho. Nosso exemplo fala mais alto do que falamos, inclusive. Agora, sabemos que não é fácil. Temos alguns exemplos. Mônica, a mãe de Agostinho, um grande, grande teólogo, orou 30 anos por ele. E Agostinho se converteu. Tem uma história que eu acho que todo mundo conhece, mas é interessante falar. Agostinho, que vivia no mundo, em festas, em bebedeiras e etc., ele se converteu em Romanos 13, e uma vez ele andando na cidade, uma mulher viu, aí saiu correndo atrás dele, ele, Agostinho, Agostinho, ele acelerou o passo, Agostinho, Agostinho, eu sou aquela, Agostinho. Aí ele parou, olhou para ela e fez, mas eu não sou mais aquele. Vários outros falharam. Os filhos de Eli, o sacerdote, sumo sacerdote, Hofni e Finéas, roubavam, fornicavam. Samuel, um grande profeta, um homem de Deus. Em 1 Samuel 8, tem lá, os filhos, os anciãos disseram, teus filhos não andam pelos teus caminhos. Imagine, irmãos, se a gente ouvisse isso. Os teus filhos não andam nos teus caminhos, teus filhos nós não queremos. Nós queremos um rei para reinar sobre nós. Davi foi o maior rei da história de Israel. Do portão do palácio para fora, fez maravilhas. Um único que tem o título de o homem segundo o coração de Deus, mas da porta para dentro, pessoal, eu falo tanto isso. Péssimo pai. Um filho estuprou uma irmã. Aminon estuprou Tamar. Absalão matou o irmão e correu atrás do pai. Buscou desmoralizar o pai com mulheres dele. Mas Josué, por exemplo, ele permaneceu fiel. No final da vida, ele pôde dizer uma frase das mais belas, em Josué 24, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas percebam, Josué falando, ele já estava próximo de morrer, e ele, mais uma vez, pregando para a geração que entrou, a geração que tinha ouvido a pregação em Deuteronômio 6. Aí, Juízes 2:10, lemos uma das passagens mais tristes. Levantou-se uma nova geração que não conhecia o Senhor nem as suas maravilhas, ou seja, os filhos de quem atravessaram não conhecia mais Deus. Uma geração. E por que isso aconteceu? Quem foi que falhou? Foram os sacerdotes, os profetas, os levitas, os anciãos? Não. Foram os pais que ouviram a pregação de Moisés para passar para os filhos a palavra de Deus e deixaram de ensinar. Irmãos, maior compromisso não é da igreja, é da nossa casa, entregar a palavra para nossos filhos. No ponto 2, ame o Senhor de todo o seu coração. Nos versículos 4 e 5, encontramos o Shemá de Israel, que é ouve. Ouve não é ouvir, é entrar no coração.
O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. O amor de Deus é o fundamento da obediência. Não é um amor parcial. Não é uma fé de domingo no culto. É um amor total, diário, integral. Você vai entrar, uma das perguntas que Tiago me fez, você vai começar a viver, você sente que a vida não é sua. Veja bem, irmão, isso não tem nada a ver nem comigo, nem com vocês. Isso é graça de Deus. Isso é dom de Deus. Mas como amar a Deus se somos tão falhos? Como amar? Aí Deus responde. Em 1 João 4:19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E Filipenses tem um verso 2:13 que mudou minha vida. Ele completa. Pois é Deus que opera, que efetua em nós, tanto querer como realizar segundo a boa vontade dele. Então, Deus, foi uma outra pergunta que Tiago me fez. Como é que eu amo a Deus? Deus bota o amor no meu coração para que esse amor seja suficiente para eu amá-lo. Irmão, tudo é graça de Deus, tudo. Até o amor de Deus vem dele, inclusive. Ele nos salvou e nos regenerou e nos deu o seu Espírito. Veja como muita gente diz, não, porque antes era a lei e agora é a graça. Não. Deus tirou Israel do Egito antes de dar a lei. Ele livrou, foi para o Monte Sinai e deu a lei. Ele não fez assim, ó, eu vou dar a lei para vocês. Se vocês conseguirem atender, ser obedientes, eu tiro vocês daí. Não. O que é isso? A mais pura e genuína graça de Deus, lá no Antigo Testamento. O ponto 3, ensine diligentemente os seus filhos. Vamos para a Bíblia? Deuteronômio 6:7. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Então ele está dizendo, é Deus que está dizendo que a palavra vai estar no meu coração. Ele vai botar no meu e no seu coração. Você a inculcará a seus filhos e delas falará sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Irmãos, Deus não delegou a educação espiritual, a escola, a internet. O WhatsApp, o Instagram não vai contribuir. Nem a igreja. A igreja, ele capacita, ele encorpa, mas na Bíblia está claro, é em casa, com os pais. Me ensinar diligentemente é repetir com amor e paciência. Não é estar pregando a cada momento, não. É a cada ação sua, a cada gesto, cada palavra. Tudo que um filho perguntar, que você quiser falar, você tem como encaixar dentro da Bíblia. Mas para isso, tem que ler a Bíblia. Temos que conhecer a Bíblia. O filho tem que ver a gente lendo a Bíblia. Tem que ver a gente orando. Tem que ver a gente jejuando. O exemplo é a maior forma de ensino. A maior forma de ensino. Hal Hendricks é um professor de Dallas. Ele dizia, você ensina o que sabe, mas não se trata de conhecimento. Porque você reproduz o que você é. Então, é Cristo que tem que viver em nós. Eu vi muito do meu pai uma frase, escuto muito por aí. O conselho ensina verdadeiramente, mas é o exemplo que arrasta. O Salmo 119:11 é outro que mudou minha vida todos os dias nas minhas orações. A cada momento, às vezes, no momento de aperreio, eu cito ele, e ele é completo. Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Em Tiago 1:22, ele diz, sede praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Os filhos aprendem muito mais do que ele vê do que pelo que ouvem. Se mentimos, como aprenderão a verdade? Como? Né?
Tem uma ligação, diga que eu não estou. Como assim? Se negociamos princípios bíblicos, como aprenderão a ser fiéis à palavra? A palavra precisa estar no coração, nos nossos lábios, nas nossas ações. E qual é uma grande ferramenta que está implícito no texto? É o culto no lar, irmãos. De vez em quando, eu acho que Gustavo deve ter estado em alguma das aulas, é constrangedor, e eu digo, eu vou fazer uma pergunta retórica, incluindo o professor. Quantos aqui fazem culto no lar? O culto no lar é essencial, é uma briga, é uma guerra. Eu e Romilda, minha esposa, uma mulher de Deus, a gente sabe. Os meus filhos, eu faço chamada de vídeo, também é uma guerra. É na força de Deus. Do acordar ou deitar, como interpretarmos? Nossos filhos nos veem orando. Lendo a Bíblia, conforme há pouco falei. Falamos de Deus nas refeições. Se vamos viajar no dia a dia, eu lembrei de uma coisa, fomos para uma viagem e vimos a cordilheira recentemente. Aí Romilda, meu Deus, que coisa linda, isso é coisa de Deus. Aí eu bati a foto e eu disse, amor, quando eu olho, eu vi as cordilheiras, mas eu vi Cristo. Mas na hora eu mandei para meus filhos, ó filho, isso aqui é a cordilheira, não sei se eles estão aí. Aí eu escrevi o verso João 1, de 1 a 4, porque foi ele que fez, sem ele nada seria feito. Nos versículos 8 e 9, Deus ordena, amarras nas mãos, no frontal, entre os olhos, escreva nas portas da tua casa. O que isso significa? Significa que nas nossas ações, pensamentos, no nosso lar, todos os lares, deve ser guiado pela palavra de Deus. O assunto pode ser qualquer um, claro, mas Deus é como se ele tivesse transversalmente em todos os assuntos. Mas o judeu não entendeu isso. Ele entendeu literalmente. Eles usavam aqueles filactérios, aquelas caixinhas amarradas no braço de couro, que dentro tinha enrolado a lei. E nas portas, uma caixinha, normalmente de madeira ou então metálica, chamada de mezuzá. E eles colocavam lá, sendo irmãos. E não se trata de símbolos, se trata de coração obediente. Claro que tudo pode ajudar. Você pode ter dentro da sua casa um ambiente, como na Copa do Mundo, como no Natal, quem pelo menos coloca uma mesa para ceia e assim por diante, pode. Mas sabendo que não se trata de símbolos, não se trata de ritual, não se trata de emoção, socialização, entretenimento. A última vez que eu preguei na igreja, eu fiz uma pergunta. Quem já chorou? Quem já se emocionou no louvor? Eu esperava que a maioria levantasse a mão e ocorreu. Aí eu perguntei, quem já chorou lendo a Bíblia? Para minha surpresa, também a maioria levantou a mão. Então, quando diz amarrar na mão, é agir, é dar o exemplo conforme a palavra de Deus. Colocar na testa, que eles penduraram essas caixinhas, o judeu, não é para mostrar, não é um símbolo, mas representa no texto como a gente vai pensar. A cosmovisão, que é uma palavra que parece difícil, mas não é. É o seu dia a dia, o seu agir. Eu disse aqui em casa uma vez, inclusive para minha esposa, já disse para meus filhos, eu aceito qualquer crítica, menos uma. Pai está falando muito de Deus. Não, eu que eu não consigo mais. A não ser que Deus largue minha mão, porque não tem nada a ver comigo. É a pura graça de Deus, todo dia de manhã, ele renovando, como disse Isaías 41:10, que ele segura na nossa mão com a destra leal. Nós, pais e mães, temos que lembrar sempre, nós somos a Bíblia para os nossos filhos. Todos os nossos filhos leem a Bíblia em nós. Vamos entrar na aplicação, que eu já estou preocupado com o tempo, Tiago.
Quem está moldando o coração dos nossos filhos? A Bíblia ou o mundo? Veja que passagem linda, é um texto grande, eu vou resumir em Jó, capítulo 1. Depois Pode das, ler, pode ler. Pode ler, se quiser, pode ler. depois das festas que os filhos davam de Jó, que todo mundo conhece o livro de Jó, foi impressionante o que ele passou na vida dele. No mesmo dia ele perdeu tudo que tinha, os filhos, a saúde, a família. Mas, enfim, ele é um homem reto, íntegro. E os filhos davam as festas, aí Jó, sem estar na festa, ele pensava e orava constantemente para os filhos e dizia: eu estou orando para pedir perdão por eles, porque eles podem ter saído da tua palavra, Senhor. E em 2 Timóteo é lindo também, 1,5. Fura o coração. Paulo fala da fé que começou em Lóide, passou para Eunice, a avó e a mãe, e chegou até você, Timóteo. Uma fé transmitida de geração para geração. Esse verso é o resumo do texto que lemos lá em cima. A maior herança que podemos deixar não é dinheiro, nem posição social, nem título, nem casa, nem carro. É o Evangelho de Cristo. Em Mateus 6,33, ele diz mais ou menos assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Vou repetir. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Eu andando na jaqueira com meu filho Guilherme, e tinha uma festinha assim no banquinho, bem humilde, bem simples, um bolo simples, algo bem simples, muito simples. Ele disse: pai, ó, para ali, que estão tão felizes as pessoas ali, não é? Aqueles criancinhas. Pois é, filho, a graça de Deus. Porque tá vendo aquele prédio bem alto lá na cobertura? Pode ter uma pessoa que esteja tribulado ali, esteja com problemas gravíssimos com os filhos. Então, Tiago, eu costumo dizer o seguinte: tem gente que pode estar numa cobertura lá na avenida e só dormir com remédio. E tem gente que está lá na Zona Norte, no alto, no morro, que o problema dele é acordar no outro dia. Talvez alguém diga: eu não comecei nada. Eu nunca apresentei a Bíblia, nunca fiz um culto no lar. Ou comecei tarde. Não tem problema, comece. Comece hoje. Nunca é tarde para restaurar o altar na sua casa. E não se preocupe se você é chato, se eu sou chato. Sabe por quê? Porque nós somos chatos mesmo. Eu digo isso muito à minha esposa. Nós somos chatos. Que a palavra de Deus constrange. Agora comece algo simples. Uma oração em família. Uma leitura pequena. Um louvor. O importante é começar. Eu concluo dizendo que filhos é para a glória de Deus. O culto o culto no lar é o lugar onde corações são moldados. Nem é na escola, nem é na igreja, nem é na casa da vovó. Todos os lugares ajudam, mas é em casa. Assim está no texto. Queridos, criar filhos para a glória de Deus é investir na eternidade. Tudo que se vê é passageiro. Está lá em Paulo, na carta de Coríntios. Mas tudo que não se vê é eterno. Ensinar o verdadeiro sucesso para os nossos filhos é amar a Deus, é viver segundo a sua vontade. Eu disse à minha filha, quando ela entrou, na primeira semana, na escola de medicina, eu disse a ela: filha, se você, só tem uma coisa para lhe dizer, se você toda vez que entra no hospital, ter certeza que você não vai curar ninguém, tudo vai ser graça de Deus. Deus vai lhe usar para curar e você vai prosperar, que é diferente de ganhar muito dinheiro. Prosperar é você até ter, mas honrando a Deus, com a paz de Deus que excede todo entendimento. Em Deuteronômio 36,
diz: o Senhor dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes, para que o amem e vivam. Então, ele fez essa promessa, ele vai dar esse coração. Deus pode restaurar qualquer lar, repito, transformar qualquer família. Faça a sua parte, ensine, ore, ame, discipline, mas descanse. Porque só o Espírito Santo convence, salva e transforma. Só ele abre os olhos. O capítulo 6 do livro de Isaías é impressionante. Ele fala sobre isso. Creamos nisto. Vou repetir. Creamos nisto. Nossos filhos e os filhos dos nossos filhos serão alcançados pela graça de Deus. Amém. Amém. Amém, Tiago.